Olá, boa tarde, queridos alunos que nos acompanham aqui, que são nossos parceiros, companheiros na jornada da mentoria coletiva da PGM de São Paulo. Eu estou aqui para parabenizar vocês pela dedicação, pelo tanto que vocês têm se esforçado, por estarem buscando esse concurso, um concurso tão sonhado, tão esperado aí na cidade de São Paulo. E eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos iniciar a nossa revisão, uma rápida revisão, porque a prova se aproxima, será dia 18 de junho, hoje é dia 2 de junho, então estamos a 16 dias da prova. Então estamos iniciando hoje nossas aulas de revisão, hoje iniciando pela disciplina de Direito Constitucional e estudaremos um pouquinho, um conteúdo mínimo também de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Só para relembrar, gente, porque eu sei que vocês já estão cansados de saber, há 5 disciplinas que o SEBRASP e a PGM de São Paulo costumam colocar como núcleo duro para as provas, né? São Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Tributário e também Ambiental e Urbanístico. E eu ouso dizer que a disciplina de Direitos Difusos e Coletivos, em conjunto com Direito Ambiental e Urbanístico, será a sexta mais cobrada nessa prova. Então, em maior intensidade, teremos essas 6 disciplinas, o que deve equivaler a entre 60% a 70%, 75% da nota de vocês. E as outras 5 disciplinas, que são Direito Civil, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Penal e Processual Penal, Direito Previdenciário, Financeiro e Orçamentário, eu estou falando assim conforme vem no edital. Eu sei que são mais de 5 disciplinas ao total, mas no edital serão 5, né, exploradas na prova. Então, elas devem compor 30 a 35 questões no máximo da prova de vocês. Então, a gente vai se deter mais das disciplinas que mais caem, para que vocês façam esse estudo estratégico, como nós temos feito até aqui. Nas últimas semanas, nas 5 semanas anteriores, nós passamos de 8 a 9 conteúdos de direito constitucional para que vocês priorizassem. E agora eu vou fazer uma recapitulação ligeira, mas um pouco assertiva, do que pode ser cobrado na prova de vocês com base em provas anteriores, especialmente na PGM de Recife, que é a prova de procuradoria mais recente da banca, certo? Então vamos iniciar, né, gente? Sem mais delongas, sobre a interpretação constitucional e a aplicabilidade das normas constitucionais, a doutrina clássica que é cobrada é a de José Afonso da Silva, que trata as normas de eficácia, as normas constitucionais como normas de eficácia plena, contida ou limitada. Em primeiro lugar, eu quero lembrar para vocês que não existe uma norma constitucional totalmente desprovida de eficácia. Então, mesmo uma norma constitucional de eficácia limitada, ela vai ter alguma eficácia. Ela é uma norma constitucional de eficácia indireta, mediata, né? E ela também tem uma eficácia negativa. Por que ela é uma norma constitucional de eficácia indireta e imediata? Mediata. Por quê? Porque ela depende de uma outra lei para regulamentá-la. É uma lei que não está completa, então ela vai depender de uma lei, legislação ordinária, infraconstitucional, para que ela seja regulamentada. Então, como ela depende dessa lei, ela não vai ter toda a sua eficácia jurídica antes que essa lei seja editada. Porém, a norma de eficácia limitada, que segundo José Afonso da Silva se divide em normas instituidoras de princípios ou de princípios organizativos, ou normas instituidoras de princípios programáticos, ela vai ter sim uma eficácia negativa. E essa eficácia negativa, ela se divide em eficácia negativa paralisante, que se refere a normas anteriores, normas passadas, infraconstitucionais, que não são recepcionadas pela nova ordem constitucional, e por isso elas deixam de ter a sua vigência. Elas são afastadas do ordenamento jurídico, assim como as normas a eficácia impeditiva, ela vai fazer com que novas leis infraconstitucionais contrárias à norma constitucional vigente, a essa norma constitucional limitada, elas não possam ser editadas. E se o forem, as normas de eficácia limitada serão utilizadas como parâmetro no controle de constitucionalidade, para que essas normas editadas sejam declaradas inconstitucionais, certo?
Então, é importante que vocês lembrem disso, que as normas de eficácia limitada, elas gozam sim de eficácia negativa desde a sua edição, que pode ser uma eficácia paralisante para normas anteriores ou eficácia impeditiva para normas infraconstitucionais posteriores. E o que são as normas de eficácia limitada? Além de dependerem de regulamentação de uma lei, elas são normas que determinam a organização, a estrutura, as atribuições de outros órgãos, dos poderes, certo? Como acontece com, não só dos poderes, né? Mas, por exemplo, como uma função essencial da justiça. Existe norma constitucional prevendo que lei complementar disporá sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios, por exemplo. Isso é uma norma constitucional de princípio institutivo ou organizativo. Por quê? Porque ela prevê a organização da Defensoria Pública da União e do DFT, do Distrito Federal e Territórios. E tem várias outras normas nesse sentido na Constituição Federal. Também existem as normas de eficácia limitada, que são instituidoras, definidoras de princípios programáticos. Por quê? Porque elas prevêem interesses socioeconômicos que devem ser tratados pelo Estado, devem ser perseguidos pelo Estado. Então, esses princípios programáticos, eles servem para reduzir desigualdades sociais, para que ocorra a valorização do trabalho, por exemplo, para que se persiga uma redução do analfabetismo. Então, é sobre isso que essas normas de eficácia programática tratam. E normas de eficácia programática nos remetem às constituições dirigentes. Lembrem-se disso. Além disso, gente, a gente tem que se lembrar, caiu na PGM de Recife isso, é que o Poder Judiciário, ele também é destinatário das normas de eficácia programática, não somente o Poder Executivo, certo? Embora o cidadão não seja destinatário desse tipo de norma, certo? Outra coisa, vamos falar agora sobre a judicialização das políticas públicas. Caiu na prova da PGM Recife e costuma cair muito nas provas de procuradoria essa questão da judicialização de políticas públicas até em segunda fase, porque o objetivo do examinador é ver se você compreende que o poder público ele pode sim se valer do princípio da reserva do possível, mas desde que ele faça isso utilizando-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e que ele tenha uma justificativa plausível com a impossibilidade de execução orçamentária. Se não há previsão no orçamento, não tem como ele cumprir aquela requisição judicial, por exemplo, o fornecimento de determinado tratamento médico, de determinado medicamento numa ação combinatória. Mas o que acontece é que não basta simplesmente o Estado dizer que não pode, ele tem que justificar. Então, esse é o entendimento dos tribunais superiores, é o entendimento da doutrina, porque o mínimo existencial há de ser preservado. Então, não basta simplesmente se recusar e não executar. Mas a gente também tem que ter, nós temos que ter em mente que o poder público ele não pode custear tratamentos caríssimos para um único cidadão em detrimento de toda a coletividade. Porque isso viola também o acesso universal ao direito à saúde. Então, é por isso que é importante vocês lembrarem isso, guardarem o mínimo existencial, um equilíbrio que deve haver entre o mínimo existencial e o direito à saúde, entre a reserva do possível e a inclusão orçamentária daquela despesa, a necessária execução orçamentária daquela despesa, e também a razoabilidade e a proporcionalidade devem estar presentes na eventual negativa do poder público em cumprir com uma política pública que está sendo ali judicializada, certo? Vamos falar mais um pouquinho também sobre direitos e garantias fundamentais. Gente, sobre as gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Existem os direitos de primeira, segunda e terceira, em regra, né? A doutrina clássica, né? Primeira, segunda e terceira gerações. Certo? Direitos fundamentais. Essas gerações, modernamente, são chamadas de dimensões. Por quê? Porque os direitos individuais, de liberdade, igualdade, fraternidade, eles foram surgindo e o seu reconhecimento, o reconhecimento de uma classe não excluiu a outra. Então, são direitos de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão ou geração, se caísse na prova, está correto também, são direitos que não se sobrepõem. Coexiste junto com o outro. Então, as gerações, uma geração não exclui a outra.
É importante que vocês se lembrem disso. Em relação ainda aos direitos fundamentais, é importante que vocês se lembrem que as pessoas jurídicas gozam de direitos fundamentais, não da mesma maneira que as pessoas físicas. Está até no artigo 52 do Código Civil, salvo engano, que as pessoas jurídicas gozam dos direitos da personalidade no que couber em relação às pessoas físicas, e a súmula 227 do STJ, que fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas esse dano moral se refere à sua honra objetiva, se refere à sua reputação no âmbito social, tá certo? Temos que lembrar também, caiu na PGM de Recife, que os conselhos profissionais, embora eles tenham uma natureza híbrida, uma natureza sui generis para o STF, eles não são obrigados a realizar concurso público e instituir o regime estatutário para os seus servidores. Os seus servidores têm que ser regidos pela CLT, certo? Isso foi decidido recentemente pelo STF, salvo engano, em 2020. Então, é importante que vocês se lembrem disso. Quem caiu na PGM Recife pode cair novamente. O assunto de servidores públicos, gente, cai muito também. Então, é importante que vocês olhem o artigo 37 e o artigo 39 da Constituição. O artigo 37 é muito, muito, muito importante. O inciso 12 caiu na sua literalidade na prova da PGM Recife. Então, é importante que vocês olhem muito para essa parte entre o artigo 37 e 41 da Constituição Federal. O 40 eu nem diria tanto, até porque sobre previdência vocês vão precisar ver um pouco do regime previdenciário estadual. Muito embora eu acredite que 2 ou 3 questões aqui, não, a disciplina está isolada, né? Então vão ser 5 ou 6 questões de direito previdenciário, então é possível que caia alguma coisa da norma estadual. Esquece o que eu ia dizendo. Vamos lá. Então, além de falar sobre o regime seletista dos funcionários, dos trabalhadores, dos conselhos profissionais de fiscalização profissional, nós temos também a possibilidade de que cargos públicos de professores, técnicos, cientistas, de universidades e centros de pesquisa científica e de tecnologia, esses cargos sejam providos por estrangeiros. Essa previsão está na Constituição Federal, no nosso artigo 207, parágrafo 1º, também está na Lei 8.112, a Lei dos Servidores Públicos da União, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º, e foi objeto, né, do tema de repercussão geral do STF, do tema, deixa eu olhar aqui, gente, eu coloquei em algum lugar, 1032, e foi julgado em 24 de março. Gente, o julgamento é posterior à publicação do edital, mas vocês têm que lembrar que no edital, no item 13.34.1, há a previsão de que a jurisprudência que for publicada até 30 dias antes da prova, ela pode ser objeto de cobrança. Então, essa questão pode vir a ser objeto. Eu aconselho vocês a estudarem até o informativo 1094 do STF. Gente, como eu venho falando, 2020 pelo menos para cá, certo? Até o informativo 1094 do STF e até o informativo 774 do STJ, certo? O quanto mais vocês puderem estudar, pelo menos do núcleo duro das disciplinas principais, vocês estudem nesses informativos. Outra coisa que foi cobrada também, que sempre é cobrada, né, gente? É intervenção federal ou estadual, artigos 34 ao 36 da Constituição Federal, sobre processo legislativo, poder legislativo e Tribunal de Contas, né, que faz o controle externo das contas. Nós temos também uma grande cobrança na prova. É que foram 20 questões na PGM de Recife e em outras PGMs também, e por isso costuma cair muita coisa da Constituição Federal. Mas vejam, o artigo 55 da Constituição Federal é muito importante, que fala sobre o que é vedado aos deputados antes ou após a expedição do diploma. Então, olhem o artigo 55 da Constituição Federal, olhem o artigo 67, que fala do processo legislativo. Quando uma matéria ela é rejeitada, de um projeto de lei ela é rejeitada, ela só pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa se for proposta pela maioria absoluta de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Isso está no artigo 67 da Constituição Federal. E é diferente do que ocorre em relação às emendas constitucionais. Porque se uma emenda constitucional
ela for rejeitada, ela não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso não pode acontecer. Isso está no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. É bom que vocês lembrem dessa diferença, certo? E só lembrando, gente, a sessão legislativa é um ano, né? São os períodos das reuniões feitas no Congresso Nacional, que vão de fevereiro a agosto, e até dezembro, aqueles 2 períodos, eu não lembro bem os períodos agora, e o ano inteiro, né, esse exercício inteiro, é a sessão legislativa. E a legislatura são as 4 sessões, os 4 anos, tá? É importante também que vocês lembrem das competências do STF, do STJ. Artigo 105 costuma cair bastante. A competência originária do STJ para julgar nos crimes comuns, os governadores de estado, certo? E do Distrito Federal. É importante que vocês estudem. Garantias dos juízes e dos membros do MP. Inamovibilidade, vitaliciedade e redutibilidade do subsídio. E vejam que é diferente em relação à advocacia pública e em relação à defensoria pública. Porque na defensoria pública e na advocacia pública, leia-se PGM e PGE, não há vitaliciedade. Há estabilidade, em regra, 3 anos após o início do exercício das atividades. Então, vejam que não há essa garantia da vitaliciedade para a advocacia pública e para a defensoria pública. Ela existe para juiz e promotor. E isso foi objeto de cobrança também em outras provas. Então, eu peço que vocês olhem com carinho, que olhem também a composição do TCU e a súmula 653 do STF, que fala sobre a composição dos TCEs, que observa, segue uma simetria com esse artigo da Constituição Federal que trata da composição do TCU. Peço que vocês olhem também, gente, que os advogados públicos e os defensores públicos são remunerados por subsídio. Isso também foi objeto de cobrança, salvo engano, da PGE de Alagoas em 2021. Tá? Que foi Banca Sebrasp também. E lembrem-se também de estudar sobre o controle de constitucionalidade a lei da ADI e da ADC, certo? No seu artigo 5º, gente, fala que não é possível haver a desistência após proposta a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade. E, além disso, a decisão que declara uma norma constitucional ou inconstitucional, ela é irrecorrível e não é passível de ação rescisória. Porém, é possível a oposição de embargo de declaração. Isso está no artigo 26 da lei da ADI. Na Lei 11.417, que trata sobre as súmulas vinculantes, é importante que vocês atentem para o artigo 2º, especialmente seu parágrafo 3º, certo? Que fala sobre o cancelamento das súmulas vinculantes, que depende de 2/3 dos membros do STF, certo? Em sessão plenária. E também quero que vocês prestem atenção no artigo 7º, que fala que cabe reclamação contra a lei ou ato administrativo que viole uma súmula vinculante. Então, é muito importante que vocês lembrem disso. Independentemente de recurso ou de outra medida, de outra medida para combater aquela decisão ou aquele ato administrativo ou aquela legislação, certo? Então, cabe reclamação, sim, certo? Contra lei não, gente, contra decisão ou ato administrativo. Desculpa, eu me equivoquei aqui. Pronto, gente. Então, a gente está concluindo aqui essa parte de direito constitucional. Vejam que não foi uma aula tão extensa. É só para relembrar alguns pontos importantes. Vocês associem essa aula, façam a anotação se for necessário, com os materiais que já foram enviados. E em relação ao direito do trabalho e processo do trabalho, tenho algumas considerações mínimas para trazer para vocês. Em primeiro lugar, é muito importante que vocês conheçam os conceitos de trabalhador, empregador, grupo econômico. É importante também que vocês conheçam as peculiaridades do teletrabalho, que está no artigo 6º da CLT, certo? Artigo 2º, 3º, 6º da CLT. Artigo 11, que fala sobre a prescrição intercorrente, que é aplicável no processo do trabalho, tá? Então, esses artigos são essenciais. Também é muito importante que vocês estudem sobre o direito de greve. O direito de greve previsto na Constituição Federal, artigo 9º, salvo engano. O direito de greve previsto na Lei 7783, é uma lei muito antiga, mas ainda aplicada, certo? Costumam cair bastante artigos 9º, 11 e 14 dessa lei. Então, lembre-se que mesmo nos serviços essenciais, é possível que seja exercido o direito de greve. Porém, esse direito de greve,
ele deve manter, sim, um percentual mínimo, um mínimo de funcionamento dessas atividades essenciais. Embora seja possível haver a greve, não pode haver uma paralisação total. E a jurisprudência normalmente fixa em 30% do funcionamento dessa essencialidade, mas não é um prazo, não é um percentual, um patamar legal, certo? Quero que vocês se lembrem também sobre direito do trabalho, que a abusividade do movimento paredista, ela impede que novos direitos e garantias que sejam concedidas aos funcionários sejam aplicadas aos funcionários que aderiram à greve. Então, se forem aprovadas vantagens e garantias que beneficiem os trabalhadores, aqueles que participaram do movimento paredista, cuja abusividade foi declarada judicialmente, então eles não podem ser beneficiados. Isso está na orientação jurisprudencial da seção de dissídios coletivos do TST, número 10. Foi objeto de algumas provas já, é importante que vocês lembrem disso. Outra coisa clássica que sempre cai é que no processo do trabalho não existe o recurso de apelação, gente. Então, se cair lá, enumerando quais os recursos cabíveis e você tiver que selecionar um que não é a apelação. A apelação ela não é cabível no processo do trabalho. O recurso que substitui a apelação contra a sentença definitiva ou terminativa é o recurso ordinário, que é interposto no prazo de 8 dias úteis, porque no processo do trabalho se aplica também o prazo em dias úteis como no CPC, tá? Nós temos também o procedimento sumaríssimo, é muito importante esse procedimento. Ele se aplica aos dissídios individuais cujo valor da causa não exceda 40 salários mínimos, tá? Na data da propositura do feito, e ele não se aplica ao poder público, gente. A administração direta, autárquica e fundacional. Por isso costuma muito cair, que ele se aplica, mas não se aplica, certo? O poder público não é beneficiado pelo procedimento sumaríssimo do processo trabalhista, ok? Então, esse procedimento sumaríssimo ele está previsto nos artigos 852-A a 852-I da CLT. Então, eu vou passar um resumo para vocês com súmulas, OJs, alguns conceitos mínimos de direito do trabalho e processo do trabalho, para que vocês possam revisar e garantir essas 5 ou 6 questões que devem cair na prova. Pelo menos chegar perto de gabaritar, certo? Então, eu vou enviar esse material para vocês. Em relação ao constitucional, revisem essa aula breve e todos os materiais que nós temos enviado para vocês, que isso vai ser fundamental na aprovação. Então, essas são as dicas que nós tínhamos a passar. Nossa primeira aula de revisão abrangendo direito constitucional e minimamente direito do trabalho e processo do trabalho. E nós continuamos logo mais, encerrando até o dia 13 de junho. Um grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus, permaneçam com muita fé, confiança e principalmente muita garra para alcançar esse objetivo. Um grande abraço.